Havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa sessão ordinária desta terça-feira, dia 24 de setembro de 2024. Senhor secretário, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 23 de setembro de 2024. Presidente vereador Caio André Pinheiro de Oliveira. Secretário-geral, vereador João Carlos dos Santos Melo. No dia 23 de setembro de 2024, às 9h15, realizou-se a sessão ordinária na Câmara Municipal de Manaus, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martins, número 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas, presidida pelo vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, do União Brasil, e eventualmente pela vereadora Iomara Jesuína Lins Rodrigues, do Podemos, secretariada pelo vereador João Carlos dos Santos Melo, do Republicanos. Presentes ainda os vereadores Francisco Carbejane Veras e Raífe Matos da Silva Vasconcelos e Marcel Alexandre da Silva, do Partido Liberal, PL. Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT. Diego Roberto Afonso, Everton Assis dos Santos e Maria Jaqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil. Davi Valente Reis, Gilmar de Oliveira Nascimento, Manuel Eduardo dos Santos, Eduardo Assunção Alfaia e Joelson Salles Silva, do Avante. Johnny Carvalho dos Santos, Rosinaldo Ferreira da Silva e Alonso Oliveira de Souza, do AGI. Ivo Santos da Silva Neto, do Partido da Mulher Brasileira, PMB. Márcio José Maia Tavares, Roberto Sabino Rodrigues e Daniel Amaral Vasconcelos, do Republicanos. Jaildo de Oliveira Silva, do Partido Verde, PV. François Vieira da Silva Matos, Jander de Melo Lobato e Samuel da Costa Monteiro, do Partido Social Democrata, PSD. Luiz Augusto Mitoso Júnior, Isaac Itaiá, João Kennedy Lima Marques e Robson da Silva Teixeira, do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Marcelo Augusto Daeira Correia, Carmen Glória Almeida Carrate e Lissandro Amorim Bessa, do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Elan Martins de Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Democracia Cristã, DC. Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Rodrigo Guedes de Oliveira de Araújo, Lissandro Breval Santiago, do Progressistas, PP, William Robert Lauschner, do Cidadania, e Thaís Alipe Silva de Souza, do Partido da Renovação Democrática, PRD. Ausentes os vereadores Alain Campelo da Silva, do Podemos, e Isaac Itaiá, do MDB. Senhoras e senhores vereadores, muito bom dia. Muito bom dia a todos os funcionários desta augusta Casa Legislativa. Um bom dia também aos profissionais de imprensa que se encontram hoje aqui neste douto plenário, nas dependências desta casa. Um bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelas mídias sociais. Hoje temos o nosso grande expediente, onde estão divididos os partidos em dois blocos, como é de costume. O bloco número 1, estão inscritos até o momento os vereadores Caio André e Lissandro Breval. E o bloco número 2, até o momento, só está inscrito o vereador Isaac Itaiá. Acaba de se inscrever também no bloco de número 1 o vereador Rodrigo Guedes. Vamos iniciar o nosso grande expediente no dia de hoje pelo primeiro vereador inscrito. Convido o vereador Lissandro Breval a assumir aqui os trabalhos. Com o tempo de 14 minutos, vereador Caio André, do União Brasil.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, meu cordial bom dia, novamente. O assunto que me traz este grande expediente no dia de hoje, senhor presidente, não poderia ser outro, mas é o assunto sobre as CPIs que foram suspensas pela Justiça no dia de ontem, por uma decisão do excelentíssimo senhor desembargador Flávio Pascarelli. Na peça apresentada, na petição apresentada pelo nobre vereador Eduardo Assis, ele alega que não houve uma justa distribuição, conforme o regimento interno desta casa, dos membros que compõem as duas CPIs. Haja vista que existem 2 membros do mesmo partido, do PP, em uma das CPIs, e na outra CPI, um membro de um partido que só tem um único vereador representando, no caso, Cidadania. Enquanto há partidos que possuem 5, 3, 4 vereadores que não possuem esta representatividade. Ora, é óbvio que isso aconteceu porque os partidos foram divididos em apenas 2 blocos. O bloco 1, como é dividido também para as falas neste grande expediente, é composto pelos partidos União Brasil, PP, Cidadania, PSDB, PV, PSB, Republicanos, PMB, PRD, Podemos. E o bloco 2 foi composto pelos partidos da base do prefeito. E a divisão ficou em 3 vereadores do bloco 1 e 2 vereadores do bloco 2, pertencentes à base do prefeito. E foram escolhidos os vereadores que compõem as 2 CPIs, primeiro, pelos vereadores que têm interesse em participar da CPI como membros e que têm mais afinidade com as duas matérias. Por isso foram escolhidos estes vereadores, que representam o colegiado de vereadores que compõem o bloco, e não os partidos em si. Ora bola, se isso fosse verdade, nas comissões internas, permanentes, a divisão também deveria obedecer a esse critério apresentado pelo nobre vereador Eduardo Assis. E também não apresentam esse critério, apresentam o mesmo critério da CPI, da divisão 2 blocos. Outro tema que fez com que a decisão tenha sido tomada por antecipação, vale ressaltar, sem julgamento do mérito, diz respeito à questão do número de membros. O número mínimo de membros para compor uma CPI, segundo o nosso regimento, é de 3. E foi escolhida pelo próprio colegiado de líderes, inclusive consta na ata, e com a presença dos vereadores que compõem a base, que foi escolhido por todos os membros, todos os presentes, que seria um número de 5 em cada CPI. Quero dizer aos vereadores que fizeram parte desta reunião do colegiado de líderes, que a reunião foi testemunhada pelos funcionários desta augusta Casa Legislativa, pelos profissionais de imprensa da casa, foi filmada, e que os membros escolhidos pelo bloco 2, que é o bloco que compõe a base do prefeito, foram escolhidos por eles mesmos, assim como os membros do bloco 1 foram escolhidos pelo colegiado de líderes que compõe o bloco número 1. Ou seja, não houve irregularidade sequer. Agora eu quero entender
vereador doutor Daniel Vasconcelos, vereador Everton Assis. Qual é o medo da base do prefeito de investigar algo que a sociedade manauara já viu que existe indícios de irregularidades? Precisa ser explicado aquele dinheiro dentro da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus. Isso precisa ser explicado, senhores. Até para esclarecimento da própria Prefeitura. Afinal, a Secretaria de Comunicação funciona dentro do prédio da Prefeitura de Manaus, onde o prefeito atende ou deveria atender. Outra coisa que precisa ser explicada, e muito claramente, é a questão do favorecimento, do suposto favorecimento, do suposto crime de tráfico de influência que ocorreu com as empresas que prestam serviço à Prefeitura de Manaus, vereador Everton, e que logo em seguida contrataram as empresas pertencentes a membros ligados ao prefeito. Isso precisa ser esclarecido. É óbvio que precisa ser esclarecido. Que medo é esse? O medo é tamanho que entraram com 4 ações judiciais. 4! Vereador Alonso. Uma no plantão. Perderam. Uma outra no expediente normal, caiu para o desembargador Elci, que não deu a liminar. Entraram com uma outra, novamente no plantão de domingo. Também não obtiveram êxito. E agora a quarta ação, tratando sobre o mesmo assunto, obteve êxito. E aqui eu não quero entrar no mérito do julgamento proferido pelo excelentíssimo senhor desembargador, que ele está no papel dele, e nós respeitamos a decisão judicial, tanto que ela está sendo cumprida, e iremos apresentar nossa defesa, nosso recurso, onde deve ser apresentado, que é no âmbito da justiça, para que fique tudo isso que nós estamos falando esclarecidos. E o prefeito, que deveria ser o primeiro a querer dar essas explicações, coloque a sua tropa de choque novamente aqui, para defendê-lo, onde no foro cabível, que é aqui no parlamento. É a nossa função investigar os recursos públicos, senhores. É uma das premissas constitucionais deste poder. Legislar e fiscalizar os recursos públicos municipais. Não fujamos das nossas prerrogativas, do nosso dever. Quero deixar bem claro, mais uma vez reiterando, que este Poder Legislativo cumpriu fielmente o que diz o regimento interno desta augusta Casa Legislativa, cumpriu os requisitos constitucionais. CPI é uma prerrogativa das minorias, que também tem representatividade na sociedade manauara. E quando estive aqui fazendo campanha para a minha eleição, para a presidência dessa casa, a eleição desta mesa diretora, nós nos comprometemos a dar voz e vez a todos os vereadores, sejam eles pertencentes às maiorias ou às minorias. Isso inclui a abertura das CPIs, desde que cumpridos, como foram cumpridos os requisitos legais, constitucionais e regimentais desta augusta Casa Legislativa.
Cedo uma parte ao nobre vereador Diego Afonso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de aparteá-los da mesma forma como nos surpreendeu na primeira reunião de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito da Comunicação. Todos os membros foram surpreendidos com o mandato, mas decisão judicial não se discute. É importante nós diferenciarmos, porque o que nós discutimos foi exatamente mais uma manobra da base governista. Eu aqui quero até escutar a liderança, a base, os vice-líderes e o vice-líder que impetrou o mandato de segurança concedido na última segunda-feira. Está muito claro, presidente, que isso é uma manobra, está muito claro que desde o início da instalação, a base do prefeito tenta obstruir os trabalhos na apresentação dos líderes. Na reunião, tentaram, e foi uma reunião aberta, de toda forma, da mesma maneira que tentaram fazer na CPI das águas. Na mesma maneira, o mesmo modus operandi. E é importante a condução, e Vossa Excelência fez muito bem em conduzir os trabalhos, na votação, na apresentação dos líderes, na votação, inclusive, dos membros, ainda tinha a indefinição se iam ser composta por 7, por 10, e foi, de igual forma, a última baseada na CPI das águas, seguindo o rito que foi estabelecido na última CPI desta casa. Como Vossa Excelência mesmo disse, é uma prerrogativa das minorias. Não é possível que mesmo a base governista, tentando defender, ela não consiga enfrentar um instrumento tão importante, que é uma CPI. De igual forma, o líder anunciou aqui uma CPI, possivelmente sobre a sua gestão. Inclusive, de forma muito democrática e transparente, Vossa Excelência deixou à vontade. Isso demonstra a sua imparcialidade, a sua gestão transparente e dando voz e direito às nossas prerrogativas, inclusive de minoria, instalando esses dois instrumentos tão importantes que a sociedade clama. Porque desde a nossa coletiva de ontem, nós e essa casa estamos sendo cobrados para que apure os fatos, tantos de dinheiro e espécie na Prefeitura de Manaus, como também aquele laudo apresentado aqui pelo ex-secretário, com fortes indícios de ser um laudo falso. Tem inquérito que essa casa precisa apurar, tem depoimentos robustos que essa casa precisa apurar, e em tempo célere, porque foi ocorrido neste ano, foi denunciado neste ano. O instrumento CPI foi apresentado neste ano. Ano eleitoral ou não, esta casa precisa cumprir com o seu principal papel, que é de fiscalizar o recurso público, sim, para que os serviços cheguem na ponta e a gente possa extirpar, acabar com esse mal que acaba a máquina pública, que é a corrupção. Conte comigo nessa luta, e é importante, de forma célere, a Procuradoria entrar com recurso e a gente ter, o quanto antes, esse instrumento CPI e iniciar os trabalhos desse instrumento tão importante das minorias nesta casa. Obrigado, vereador Diego Afonso. Acolho na entregar a parte de Vossa Excelência e já concedo uma parte ao nobre vereador William Alemão. Gostaria de ter a oportunidade de ver a Vossa Excelência. Também gostaria, presidente. Deixa só. A gente espera. Peço, por favor, que a assessoria... Obrigado. Cedo a parte a Vossa Excelência, vereador Diego. Previsto pelos vereadores. Muito obrigado. Excelência, vereador Caio, presidente da Casa,
Ontem, como todos viram, a CPI foi pega de surpresa. Como eu falei durante a coletiva de imprensa, é uma manobra. E relendo e lendo as argumentações colocadas pelo vereador, que é da base do prefeito, me parece muito mais, presidente, que um grande mimimi. Porque ele colocou aqui 5 questionamentos que quem estava na reunião sabe que isso tudo foi discutido, tudo foi colocado às claras. Por exemplo, a primeira questão, por que o PP foi consagrado presidente e relator nas 2 comissões? Porque ninguém mais que estava lá quis participar. Nós fizemos os 2 blocos, foi colocado todos os partidos, todos os líderes, foi respeitado todo o regimento. E, inclusive, eu coloquei, se for para colocar a CPI, por mim, pode até ter 21 vereadores. Eu coloquei isso. Só que foi decidido pela maioria que nós teríamos somente 5 vereadores em cada CPI. Todas essas questões aqui foram colocadas, todas, sem exceção. Ontem recebi esse documento, não é minha competência, porque o documento é diretamente para o presidente da casa, mas eu achei prudente não dar início aos trabalhos da CPI, até porque iria dar início, e hoje, quando a presidência recebesse o documento de forma oficial, seria paralisado. Então, eu acredito nos profissionais que estão hoje dentro da Câmara Municipal, que vão dar a resposta que precisa a esse mandado de segurança, mas, principalmente, a população da cidade de Manaus não pode ficar no meio dessa disputa política e sem saber o que realmente está acontecendo com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. Porque falaram que a CPI tinha sido feita nas pressas. Que pressa é essa que demorou 6 meses agora, a CPI? Desde o dia 18 de março, que foi dada entrada, entrada no requerimento. Então, dizer que não teve tempo hábil para conversar, para discutir, para escolher quem seriam os membros, nem isso a base do prefeito escolheu. Só depois de uma movimentação entre os líderes que aconteceu a indicação. E aí eu volto a colocar, se querem colocar mais membros, eu não vejo problema. O que eu vejo problema é mais uma manobra para parar uma CPI, que precisa. Gente, eu amo a cidade de Manaus, eu não admito que Manaus seja capa de revista, não acredito, não aceito que Manaus esteja nos comentários nacionais como uma cidade onde os seus políticos são corruptos e a gente não investiga. O poder da Câmara Municipal é para isso. Investigar os atos do Executivo Municipal, e a CPI é para isso. Então, eu espero, quanto antes, que a gente consiga efetivamente começar essa CPI, para dar uma resposta para a população de Manaus. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a acolhida integral parte de Vossa Excelência. Inclusive, quero ressaltar que o próprio vereador impetrante do mandado de segurança participou da reunião, inclusive votou, está ciente de todos esses atos, o que causa ainda mais estranheza. Afinal, ele entrou com 4 mandados de segurança. 4. Você vê o tamanho do medo que essa administração tem da abertura destas CPIs. Precisa ser explicado esse medo, vereador doutor Daniel Vasconcelos. Já cedo uma parte a Vossa Excelência. Que medo é esse? Que medo é esse, Brasil? Cedo uma parte ao nobre vereador doutor Daniel Vasconcelos. Senhor presidente e senhores vereadores, recebo com indignação o que aconteceu, senhor presidente. Realmente, a gente tem que ficar preocupado com isso, porque é uma manobra para tentar tapar o sol com a peneira, porque está claro aqui o que está acontecendo. A gente fica estarrecido, né, da forma como estão agindo, como a base do prefeito agiu nesse momento com a CPI. Tudo foi feito às claras, tudo foi feito de maneira correta, tudo foi feito segundo a legalidade. A CPI foi instaurada pela legalidade,
Todos os líderes votaram a favor, não teve nenhuma votação contra. Até os números de membros foram decididos por todos nós, ou seja, foi bem democrático. E aparece aí uma certa manipulação. Mas a gente não vai se calar, senhor presidente. Nós estamos aqui para somar, para discutir, para continuar realmente o nosso trabalho. Nós temos que ser a voz da nossa população. E se quer esconder, é porque há algo errado. Porque senão estaria transparente. Ninguém tem medo de coisa que é correta. Então, essa é a minha preocupação. Ou seja, estão tentando tapar o sol com a peneira, estão querendo esconder, é porque deve ter algo errado realmente. Ou seja, estão dando mais indícios de que nós precisamos realmente apurar. Tá bom? Então, aí a recomendação aqui, a gente não vai ficar calado, a gente vai continuar lutando, vamos continuar denunciando, e eu tenho certeza que logo, logo, a Câmara está recorrendo também, não está recorrendo judicialmente, e vamos conseguir judicialmente recorrer a tudo isso e mostrar o que está acontecendo com a nossa população, porque a população precisa saber a verdade. Está todo mundo preocupado, todo mundo quer saber a verdade. Tenho dito. Muito obrigado, vereador doutor Daniel Vasconcelos. Acolho na íntegra a parte de Vossa Excelência. Eu gostaria de ouvir o impetrante desses mandados de segurança, desses, que são 4, 3 houveram desistência, somente este foi acolhido, e eu também me sinto indignado, vereador doutor Daniel Vasconcelos, mas eu não direciono a minha indignação ao judiciário, não, longe disso. Até porque tenho convicção de que o judiciário foi levado ao engano por uma série de colocações que foram feitas no mandado de segurança, inclusive que aqui temos 48 vereadores, para que vocês tenham uma ideia. Inclusive, que aqui nós teríamos 48 vereadores. Só para que vocês tenham uma ideia. E de que não houve essas discussões que eu quero mostrar aí. Peço à técnica que coloque aí as imagens da reunião no colegiado de líderes, que eles disseram que não aconteceu. De que não houve votação, não houve escolha, está aí. O vereador Eduardo Assis está presente. Ali, ó, com a mão no queixo. Impressionante. Ele participou de tudo isso e depois entrou com 4 mandados de segurança, 4, para dizer que não aconteceu. Esta reunião que os senhores estão vendo. 4 mandados de segurança. 4. 3, ele pediu desistência, porque não alcançou o objetivo. Mas nós temos certeza de que a justiça será feita, porque eu confio na justiça do nosso Estado, confio no conhecimento dos nossos desembargadores e sei, senhor presidente, que a Câmara Municipal cumpriu todos os requisitos constitucionais e regimentais. Era o que tinha a dizer nesse grande expediente do dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Caio André a assumir a cadeira da presidência. Rodrigo Guedes? Próximo orador inscrito neste grande expediente do bloco número 1 do dia de hoje, o vereador Lissandro Breval, pelo tempo de 14 minutos, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia à imprensa que se faz presente na sala de imprensa. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. O assunto que me traz ao grande expediente não poderia ser diferente. É o objeto da peça do mandato de segurança impetrado pelo vereador Eduardo Assis, com o objetivo de barrar as CPIs que estão nessa casa. Eu vou falar da CPI na qual eu presido. Da última sexta-feira, nós tivemos uma reunião onde estavam presentes, vereador de Alemão,
o vereador Daniel Vasconcelos, o vereador Rodrigo Guedes, o vereador Mitoso e vereador Eduardo Alfaia, líder do prefeito aqui nesta casa. Eu recebo essa decisão, e decisão da Justiça nós temos que respeitar, mas o que me deixa um tanto assustado é todo o movimento que a Prefeitura de Manaus está fazendo, é todo o movimento que a base do prefeito está fazendo para barrar essas ferramentas que a Câmara Municipal tem de investigação. É importante se dizer que essas ferramentas são para investigar indícios do mau uso do dinheiro público. Essas ferramentas aqui são importantes para investigar crimes feitos pela gestão municipal. E aí a gente se pergunta, qual é o objetivo de barrar essas CPIs? Uma CPI que está investigando dinheiro vivo na prefeitura, dentro de uma secretaria. A outra, milhões pagos a empresas de parentes do prefeito. Especificamente, a noiva, a sogra e contratos direcionados a posto de gasolina do genro do prefeito. Qual é o objetivo de barrar essas ferramentas de investigação? Qual é o objetivo de barrar essas comissões? Eu acredito, como o vereador Caio André falou, eu acredito bastante na justiça. Eu acredito na justiça. Tenho certeza que a justiça vai ser feita. Foi cumprido todos os requisitos processuais. Acredito na equipe da Câmara Técnica, acredito na Procuradoria que estava presente. Os vereadores fizeram presente, foi anunciado aqui, ao término da sessão, nós teríamos a reunião de líderes. Para mim, é claro, o prefeito está com medo. Para mim, é claro, o prefeito está com medo do que vai dar essa investigação. O prefeito não quer essa investigação. O prefeito não quer ser investigado e usa a sua base para barrar, para atrapalhar, para impedir a prerrogativa dos vereadores. Inclusive, em suas falas, falou que quem assinou a CPI é criminoso e faz parte de organização criminosa, vereador Bessa. Na sua fala, ele disse que quem assinou essa CPI é criminoso e faz parte de uma organização. Ora, se nós temos aqui uma investigação, duas comissões formadas, com vereadores que têm a sua prerrogativa aqui, participar da comissão. Nós tivemos uma reunião onde foi estritamente técnica, foi clara, todos os vereadores estavam lá, inclusive o líder do prefeito, e agora estão colocando atos que não estavam, estão questionando a formação. É muito claro. Vereador Carpê, é muito claro. Qual o medo da investigação? Qual o medo de investigar esses indícios de condutas aí erradas? Milhões pagos para parentes, noivo, sogra, dinheiro vivo dentro da prefeitura. Infelizmente, essa Câmara Municipal passa por esse momento. Infelizmente, nós vivemos esse momento aqui negro dentro da Câmara Municipal. Porque não tenha dúvida, a população lá fora está olhando. A população que está sentindo falta do asfalto na frente da sua casa, está vendo o seu IPTU 3 vezes o valor,
que a prefeitura aumentou, a mãe que está esperando há meses o leite do meu filho, o cidadão que tenta um atendimento na UBS, horas e horas na fila, o cidadão está atento, a população está atenta. É muito triste que esse movimento partiu aqui dentro da casa. Da prefeitura era esperado. Está claro, o prefeito não quer ser investigado. O prefeito está com medo do resultado. Agora, um movimento que partiu de um vereador Diego Afonso, para barrar um movimento legal dessa casa, que está dentro da sua prerrogativa dos vereadores, de investigar, um vereador aqui dentro da Casa Legislativa barrar uma comissão. Aonde nós chegamos? É uma inversão de valores, é uma inversão do seu papel, e quem está sofrendo é a população. Quem está olhando para a Câmara nesse momento é a população, e dizendo, quem está me representando? Qual o papel de quem está representando? Tenho certeza que a justiça vai ser feita, tenho certeza que foi cumprido todos os requisitos legais, e tenho certeza que essa decisão vai sair e essa investigação, doa quem doer, vai continuar. Acredito no trabalho da Procuradoria, da Câmara Municipal, trabalho sério, de pessoas competentes, profissionais competentes. E, mais uma vez, a justiça vai ser feita, essa Câmara vai ser autorizada pela Justiça a fazer seu papel, a investigar indícios ilegais, de atos ilegais da gestão municipal. É só isso que a gente quer. Lembrando, todos os requisitos foram cumpridos. Lembrando, os líderes estavam presentes, nós temos filmagens. Como mostrou bem o presidente Caio André, numa reunião respeitosa, numa reunião clara, uma reunião técnica, e acontece isso. A prefeitura quer barrar essa investigação a qualquer custo. O prefeito de Manaus quer barrar essa investigação a qualquer custo. A população de Manaus merece essa resposta. A Câmara Municipal merece respeito. Respeito. O que aconteceu aqui essa semana suja o nome da Câmara Municipal, suja a história da Câmara Municipal e, principalmente, beneficia quem não tem prioridade com a população, beneficia quem está com medo de investigação, beneficia quem está fazendo coisa errada. Senhor presidente, termino o meu discurso hoje atento às próximas movimentações, mas também tenho certeza que vai ser feita a justiça e nós vamos ter, sim, CPI aqui, nós vamos investigar esses atos que foram feitos, esses indícios de ilegalidade pela gestão municipal e vamos dar resposta a quem nos colocou aqui, vamos dar resposta a quem interessa, que é a população. Tenho dito, senhor presidente. Obrigado, vereador Lissandro. Com o termo do vosso discurso, convido agora o próximo orador inscrito, o vereador Marcelo Alexandre, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Em seguida, o vereador Rodrigo Guedes. Informo aos senhores vereadores que as inscrições permanecerão abertas até às 10h20 da manhã. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho a essa tribuna, Vossa Excelência sabe que eu sempre utilizo lá a minha tribuna, local lá na mesa, para falar, vereador Jander,
mas o tema nessa manhã, ele é de grande importância e gravidade, eu diria, pelo que está sendo tratado e pela forma também como está sendo abordada. Como se trata de um assunto, presidente, que está na Suprema Corte, eu vou, então, me valer de ler o que eu trouxe, elaborado, para que não cometa nenhum tipo de exagero nos comentários que eu vou fazer, mas o que está acontecendo, vereador Everton, vereador Bessa, é uma coisa absurda contra a família. Vejam, e talvez muitos aqui não saibam disso. Vocês sabem que existem temas que os senhores já perceberam que são pautas que defendo radicalmente, porque são pilares, família e liberdade. E por serem pilares, não devem ser destruídos, destituídos, nem desistidos na nossa luta. Quando a gente imagina que já viu de tudo, novamente a nossa Suprema Corte nos surpreende com uma discussão que envolve a família e também a liberdade. Gente, estão propondo que o termo mãe seja substituído na declaração de nascidos vivos por parturientes, porque o termo não atende aos homens transgestantes. Senhores vereadores, eu vou repetir, vereador Ivo, essa questão aqui. Olha, o termo mãe será substituído na declaração de nascidos vivos por parturiente, porque o termo não atende aos homens transgestantes. Vocês acreditam que a nossa Suprema Corte está julgando isso? Observem que uma proposta dessa não visa defender diversidade de maneira alguma, mas visa impor um termo que vai ofender a maioria absoluta das mulheres que utilizam o SUS para dar à luz os seus filhos. Sobre essa realidade, eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências para um aspecto muito importante. Minoria não significa, senhores, baixo impacto. Pensem aqui em uma situação. Se nós estivéssemos em uma sala com 50 pessoas e uma pessoa apenas tivesse um explosivo, uma granada, ela é minoria, mas o impacto dessa granada, como seria? Um absurdo diante de todos. Eu acredito que estão tomando, vereador Rodrigo Guedes, uma decisão nesse sentido de implodir a família. E nós não podemos, de maneira alguma, aceitar essa realidade. Assim também, quero ressaltar que os grupos identitaristas usam do discurso de ser minorias para exigir mudanças na sociedade que trarão grandes impactos para a maioria. Isso não é conquista. Todos nós sabemos que isto é ditadura e é imposição. Esses assuntos que envolvem mudanças sociais de uma magnitude como essa, jamais deve estar sendo legislado pelo STF. O lugar dessa discussão é nas casas legislativas, ouvindo o povo, com audiências públicas e seguindo o rito de uma sociedade verdadeiramente democrática. Querem insistir nessa invencionice de linguagem neutra e agora, ainda mais, querem tirar do registro de nascimento exatamente o termo que representa a base da estrutura familiar. Eu vi um pouco da discussão e vi dois ministros quase que implorando, vereadores, para que o termo mãe e pai permaneçam. Botam parturiente barra pai, parturiente barra mãe, em nome de uma minoria de homens trans que querem se dizer que têm responsabilidade como pais e mães por algo que eles não gestaram e não geraram. Ora, tenha santa paciência. E não pense que eu estou aqui querendo fazer discurso de ódio. Eu quero fazer um discurso pela família. Sou radicalmente contra isso que está acontecendo. Eu apelo para que todo o poder público abra os olhos nessa direção. Nós precisamos preservar elementos, vereador Isaac Tayá, que são base na sociedade. E dentre eles tem a ver com o nome mãe, termo mãe, tem a ver com o termo pai. O que é que vão fazer, pelo amor de Deus? E o que é que nós queremos com as nossas gerações? O respeito já tem sido tão difícil. E aí querem destruir a base
do elemento principal da sociedade, que é a família, e aí seus termos que identificam a hierarquia, que identificam a relação, ela é muito importante. Uma coisa é ser parturiente, outra coisa é ser mãe. E eu acredito que isso é muito mais, e é cultural, e é muito mais honroso, e é muito mais digno, que reconheça o termo parturiente para o científico, mas existem as relações que são científicas e que também são sociais. E aí eu olho aqui para as senhoras, mulheres, mães, o que vocês acham disso? Se levantem, façam ouvir a voz. Aqui nós temos representantes federais que precisam ouvir isso. Acionem os nossos senadores, o senador Plínio, que é um homem sensível às demandas sociais, e outros senadores que nós temos aqui. Falem com os deputados federais que vocês elegeram e exijam respeito para a família. Indo para o final, eu quero dizer ainda que o que está em jogo aqui não é a diversidade, mas a imposição e a busca histérica pela destruição da família. Eu demonstro aqui a minha indignação e me posiciono contra esses ataques à família. E quero dizer, não estou fazendo, vereador Joelson, discurso de ódio, como alguns possam querer dizer, mas o meu discurso é de respeito às mulheres, respeito à família, respeito à liberdade. Eu quero confiar que, em meio a essa discussão, a nossa Suprema Corte seja sensível e respeite a família, respeite as mulheres e respeite a nossa sociedade. Eu acredito que será assim. E, outra vez, direito de minoria não significa imposição e ditaduras sobre as maiorias. Que Deus abençoe, salve o nosso país, abençoe as nossas mulheres, as nossas famílias, a nossa sociedade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marcel. Com o término do vosso discurso, vamos para o último orador do bloco de número 1 do dia de hoje, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos, vereador Rodrigo Guedes. Presidente, bom dia a todos, bom dia aos servidores da Casa, vereadores, vereadoras, a imprensa que nos acompanha nesta terça-feira e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu também não tenho como não falar dessa decisão que nós recebemos ontem, que a Câmara Municipal de Manaus recebeu ontem, apesar de ainda não ter sido notificada, citada, da decisão, não tenho como simplesmente lamentar. Como Vossa Excelência muito bem falou, presidente, a gente respeita, logicamente, o Estado democrático de direito, o que significa que nós respeitamos as instituições. Nós não somos daqueles que atacam instituições ou poderes, nós respeitamos, inclusive sempre primando pela harmonia entre os poderes. Agora, presidente, primeiro que eu não tenho como não repudiar, inclusive falo como relator da CPI da corrupção, como vereador, logicamente, e como cidadão. Não tenho como não repudiar a base do prefeito está tentando derrubar e derrubou, ainda que temporariamente, ainda não sabemos se vai ser revertido, no tapetão, a tentativa de investigar, de fiscalizar. Presidente, deve ser muito bom ser da base do prefeito, presidente. Vereador Carpê deve ser muito bom, porque, olha, o que motiva, eles pulam, saltam na frente de uma bala para salvar o prefeito.
faz o papel de guarda-costa, de segurança do prefeito. Essa é a realidade. Zagueiro, blindagem total, ao ponto de se expor para defender que a Câmara não investigue, simplesmente. Por que será, hein, prefeito? Por que será? Os pagamentos estão aí. Os pagamentos estão aí. Nem o prefeito, nem a noiva do prefeito, nem a sogra do prefeito, nem o genro do prefeito negaram em nenhum momento. Por que não investigar isso? Por que não investigar o malote de dinheiro na sede da Secretaria Municipal de Comunicação? Já ouviram falar no ditado, quem não deve não teme? Pois é. Se estão fazendo isso é porque isso não é nem a ponta do iceberg. Tem muito mais sujeira embaixo dessa história toda. E estão tentando varrer essa sujeira para debaixo do tapete, simplesmente. Uma tentativa, na verdade, uma blindagem total ao prefeito e aos secretários e aos familiares do prefeito. Essa, sem sombra de dúvidas, é a administração mais corrupta da história da cidade de Manaus. A administração que mais roubou dinheiro do povo da cidade de Manaus. O dinheiro que deveria ir para as crianças, para a educação, para a saúde, UBSs sem médicos e sem remédios. Ontem mesmo eu recebi uma denúncia de UBSs no bairro de Petrópolis, sem médicos, sem profissionais de saúde e sem remédios. Esse dinheiro está sendo tragado pela corrupção. E a gente não pode fazer o nosso papel de investigar. A gente não pode fazer o nosso papel de fiscalizar. Aí vem um vereador e diz, ai, mas o governo, não sei o quê, pipipi, popopô. Meu amigo, vá para a Assembleia, se eleja e cobre. Eu até acreditaria nessas cobranças se elas fossem feitas desde o início do mandato. Eu acreditaria. Mas estão fazendo agora porque o governador rompeu com o prefeito. Se o governador e o prefeito tivessem entrado ali num consenso sobre a vice, o prefeito já disse que a discussão foi a vice, a candidatura a vice do prefeito. Se o prefeito tivesse aceitado a indicação de vice do governador, ou se o governador tivesse aceitado a indicação que o prefeito queria que o governador fizesse, ninguém estava falando de unidade de saúde com problemas, de descaso na saúde. Vamos ser sinceros. Passaram a falar agora. Eu já entreguei, protocolei o documento na presidência, pedindo todas as sessões de 2021 e 2022, porque eu queria pegar os elogios ao governador e jogar assim, sabe? Mostrar, está aqui, ó. Esse é o verdadeiro vereador que hoje cobra o governador. Por acaso, em 2021, na pandemia, não teve problema na saúde? Em 2022, não teve problema na saúde? Em 2023, não teve problema na saúde? Eles iniciaram agora? Que o governador rompeu com o prefeito? Obviamente que não, né? Porque são cobranças com viés, logicamente, político. Isso sim é cobrança com viés político. Porque em 2021, não tinha, para essas pessoas, para esses vereadores, não tinha pessoas, por exemplo, num corredor de hospital. Elas surgiram agora para esses vereadores. Essa é a realidade. E aí, passaram uns 3 anos e 9 meses, quase fechando, protegendo, blindando o prefeito de toda a investigação, de toda a fiscalização. E agora derrubam uma CPI no tapetão. Se joga na frente de uma bala para salvar o prefeito. Deve ser muito bom, né? As benesses do poder. Com certeza, mais do que absoluta. E aí a gente está vendo, capitão Carpê, eu estou recebendo aqui, eu tenho certeza que Vossa Excelência também, dezenas de denúncias
de secretários, servidores, diretores de unidade de saúde, diretores de unidade de educação de escolas, obrigando os servidores a irem para reuniões, obrigando os servidores a colocar foto de prefeito e de vereadores da base, porque as divisões de saúde e de educação estão divididas, elas estão, na verdade, fatiadas entre vereadores da base do prefeito. Nunca, na história, o serviço público municipal, a Prefeitura de Manaus, foi tão aparelhada. Eu vou dizer uma coisa aqui muito clara. A gente sabe que sempre teve política, politicagem, dentro das secretarias. A gente sabe. Agora, como está acontecendo agora, dessa forma descarada e simplesmente covarde, é só perguntar dos servidores. Estão aterrorizados. Os servidores estão trabalhando com medo. Eles não podem nem curtir. Curtir, eu não estou falando de demonstrar apoio. Curtir alguma coisa de um vereador, de um candidato que não seja da base do prefeito. É curtir. Eu já vi gente sendo exonerada por causa disso. Então, esse tapetão que estão fazendo para barrar a investigação, isso daí eu não vou nem dizer muito suspeito, porque muito suspeito seria um eufemismo. Um eufemismo para o que está acontecendo. E aqui o pior de tudo, presidente, é que todos nós sabemos que o processo se deu dentro do rito que aconteceu, inclusive, as comissões, a divisão das comissões, a outra CPI, da Águas de Manaus, e ela não foi judicializada. Foi exatamente desse jeito. Vossa Excelência já descreveu. Mas é porque aqui o comando veio, sabe? O comando veio e fizeram. É uma vergonha isso que aconteceu. E aqui a gente não está dizendo que não se pode recorrer ao Poder Judiciário. Mas para barrar uma investigação, você recorre para ali contrapor um ato ilegal, imoral, como o próprio puxadinho aqui da Câmara Municipal de Manaus. Agora, para barrar uma investigação, uma fiscalização, com os fatos mais do que notórios, de conhecimento público, para simplesmente a gente não poder investigar, a gente não poder querer saber qual foi o serviço que a noiva do prefeito, por exemplo, prestou para receber R$ 1 milhão por dentro. Não foi por fora, não. Por dentro. Qual foi o serviço que ela prestou para essas empresas que, coincidentemente, recebem da Prefeitura de Manaus? E aí, sabe qual foi a primeira nota fiscal emitida pela empresa da noiva, da sogra do prefeito? Foi para essas empresas. Ela não tinha vendido nada antes ainda. Ela não tinha fornecido nenhum serviço ainda. Foi a primeira e a segunda. NF1, NF2. E a gente simplesmente não pode investigar, porque a base do prefeito se joga numa bala para salvar ele de investigações. Eu passo uma parte, presidente. Vereador Capitão Carpê, não? Então, presidente, eu só tenho a lamentar e peço que, com certeza, a Câmara já está fazendo isso, que, assim que notificados, citados, a gente recorra imediatamente e que haja bom senso para que a gente possa, pelo menos, investigar os fatos que estão aí mais do que notórios. Dinheiro vivo na Secretaria Municipal de Comunicação. E também mais de R$ 1 milhão para a noiva do prefeito e muito mais para os parentes ali do prefeito. Isso não é nem a ponta do iceberg da podridão que está acontecendo na Prefeitura de Manaus com a conivência da Câmara Municipal de Manaus. Não de todos os vereadores, mas da base aliada do prefeito. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Guedes. Com o término do vosso discurso, encerramos o bloco de número 1 do dia de hoje e daremos início ao bloco de número 2 com o primeiro orador inscrito, vereador Isaac Tayá. Pelo tempo, vereador, de 16 minutos.
senhor presidente. Bom dia, demais colegas vereadores, bom dia, pessoal que nos assiste, bom dia. Primeiramente, gostaria de falar sobre o que ocorreu ontem. 5 quilômetros de contêiner parado na BR-319. Isso é importante para a gente, porque pode faltar os nossos materiais de alimento perecíveis. E ontem, com essa seca, atrapalhou a vinda deles. Então, infelizmente, a gente olhou quilômetros e quilômetros de contêineres parados para tentar chegar aqui. Vai estragar alimento, com certeza, porque não tem como chegar aqui, a não ser pela rota que tem da BR-319. Mas, senhor presidente, demais colegas vereadores, uma coisa que eu fiquei, por um lado, satisfeito, a suspensão da CPI. Isso mostra que a gente pode fazer sim a CPI. Ninguém é contra, eu acho que o prefeito não é contra. Só foi realizada a preocupação de fazer agora em relação ao período eleitoral. Eu acho que, de quem for a culpa, o argumento que vai ser feito vai usar o período eleitoral. Isso é ruim. É ruim porque nessa casa aqui, a CPI está desde maio. E só agora que resolveram fazer a CPI. Eu não estou questionando a mesa, estou questionando o que nós estamos fazendo em relação ao Amazonas, ao Manaus. Enquanto, lá no 28 de agosto, foi roubado 2 toneladas de material médico. E ninguém falou nada. Ninguém foi daqui da casa brigar lá na Assembleia para fazer uma CPI em relação à saúde. A saúde está um lixo do Estado. O se regue, se mata, se esquece. Você não consegue marcar nada. Enquanto aqui a gente está preocupado com outras coisas. Mas não é isso. Eu acho que a CPI tem que ter, sim. Mesmo que ela não tenha ação de polícia, como eu falei antes. Mesmo que não tenha ação de polícia. Mas pode ser esclarecido, sim. Porque não deixamos, depois da eleição, para verificar in loco, verificar aquilo que precisa em relação à CPI. Mas não. Tem que fazer agora. Vou correr para fazer agora. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu posso ser, ninguém mandou eu falar pelo prefeito. Eu acho que essa casa tem que ser preservada assim. Sempre, sempre. CPI tem que ter. Mas sabemos que nós temos nossos requisitos para chegar no final. Infelizmente. Quando diz, coitado, os vereadores que estão na base estão satisfeitos. Não é isso, não. Eu acho que colocaram errado e ficam manchando a nossa imagem, se esquecendo que estão do lado do governador. Quando estão do lado do governador, estão acatando a saúde que está, o descaso em relação à segurança. Cadê a segurança do Estado? Por que nós não cobramos? E eu cobro. Em cada local que eu vou, eu cobro. A saúde do Estado está uma vergonha. A segurança está uma vergonha. Então, eu tenho que falar. Mas uma CPI para olhar a família de fulano, ciclano, como foi acusado aqui, não é isso que nós queremos. A população não está interessada em relação a isso. Está interessada quando chega no 28 de agosto, por exemplo, ou no João Lúcio, ou no Platão, que o medicamento tenha lá, senhor Rodrigo Guedes. Tem que lembrar disso, porque a pessoa chega lá, a primeira coisa que o médico chega lá é perguntando quem está de plantão. O fio tal, a luva tal, o remédio tal. Não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente o atendimento humanizado das pessoas
que tenham realmente o atendimento devido em relação àquele que procura. Enquanto nós estamos preocupados com uma CPI, a Assembleia não está fazendo nada. Está de olhos vedados, escondido, porque tem medo de falar alguma coisa em relação ao Estado. Lá sim, que estão tendo ajuda do governo. Enquanto estão dizendo que nós temos ajuda aqui, estão enganados. Ninguém pediu para eu falar aqui. Eu estou falando por conta própria, porque eu sofro todo dia no descaso em relação à saúde e à segurança. Eu estou cansado. Onde já se viu uma cidade dessa que a delegacia foi roubada? Nós temos que falar isso. Nós temos que colocar o pingo nos i. Mas a CPI pode ser feita assim. Ela vai ser feita depois da eleição. E nós vamos conservar o nosso parlamento nesse período eleitoral. Eu acho que ninguém pode usar a camisa de fulano e de ciclano, e sim, fazer pela população, sim. Aquilo que quer demonstrar para a população, começa fazendo o pagamento dos funcionários que não são pagos pelo Estado. Isso é necessário, sim. Imagine você chegar em qualquer local e falar para a pessoa: vou te pagar daqui a 6 meses porque não recebeu. Supermercado manda você correr. Você fica preocupado com tudo isso que acontece no nosso Estado. Falta gerenciamento, isso que eu falei, vereador Alain. Falta gerenciamento e sentimento do coração para poder usar no dia a dia. Enquanto nós brigamos por uma CPI, ninguém briga. Ninguém está brigando aqui no parlamento. Nós estamos tentando mostrar que o período eleitoral não deve ser de brincadeira. A CPI é séria, porque os membros são sérios, a presidência é séria, mas nós não podemos entrar em questões pessoais. Eu vou ceder a parte ao vereador Elan. Nobre colega, doutor vereador Isaac Tayá, eu tenho muito cuidado naquilo que a gente fala aqui na casa, porque ela ecoa muito longe, né? E eu, desde o início do nosso mandato aqui, a gente acaba não se metendo em assuntos pessoais ou falando demais, para que amanhã isso não se volte contra você, né? E aqui no parlamento, esse primeiro mandato, vereador Caio André, presidente, eu tenho tido esse cuidado para que a gente não caia em casca de banana. E o vereador Elan sempre manteve a coerência. E quando Vossa Excelência, doutor Isaac Tayá, assumiu o seu mandato, né, praticamente há 1 ano e pouco, quando 3 meses, né, 3 meses, mas parece tanto tempo, mas assim a gente percebe o quanto Vossa Excelência sente na pele esse problema da saúde nos hospitais. E a gente trouxe aqui, através do Sindicato dos Médicos do Amazonas, essa preocupação de que Vossa Excelência traz quase todos os dias, que é a falta de medicamento, né, no Hospital 28 de Agosto, que Vossa Excelência sempre traz e relata. Então, nós aqui na Comissão de Saúde na Câmara, o que coube a nós no momento exato que a gente recebeu esse documento, foi encaminhar para a Secretaria de Estado, para que os próprios médicos possam se respaldar de eventuais problemas até judiciais, porque se acontecer de o senhor atender lá o paciente e não ter um medicamento, não ter material cirúrgico, a família pode responsabilizar o médico, não o Estado. E aqui tem uma prova de que, de repente, os médicos estão dizendo: olha, eu não tenho culpa, não chegou o material, eu não tenho o que fazer. Então, assim, o que a gente pede, sem a politicagem no meio, é que se resolva. Eu também sou um gestor hospitalar,
Sou casado com uma médica que está lá fazendo plantão, como Vossa Excelência também faz. E isso deixa as pessoas, os usuários, aos nervos, à flor da pele, chateado. Mas na ponta quem está lá é o profissional, não é o político. Na ponta quem está lá é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, é o maqueiro que não recebe, é o enfermeiro que não recebe, é o AGP que não recebe. E o que eu fico triste é a solução, vereador Everton. Sabe qual é a solução? Troca a empresa e o calote fica para trás. Coloca uma outra empresa por mais 90 dias, não pagou, coloca outra empresa. Então, isso é um absurdo. Isso não é politicagem, é porque as pessoas cobram a gente. E eu não estou aqui falando mal, isso são relatos e fatos que acontecem no dia a dia nos hospitais da nossa capital, infelizmente. Não só no 28, no Platão Araújo, no Adriano Jorge. Então, assim, isso é ruim, isso tem que mudar, isso tem que ser levado a sério. Não é politicagem, mas está aqui os fatos. Não sou eu que estou colocando e tentando denigrir a imagem do governador Wilson Lima. Nunca fiz, nunca chamei ele de genocida para hoje estar dizendo que ele é o cara. Não, não faço. Eu tenho muita responsabilidade com as pessoas que me colocaram aqui para ser representante do povo, mas que não está bom, não está, infelizmente, essa questão da saúde do Estado, e não é de hoje, faz muito tempo. Eu acolho a vossa parte. A preocupação, justamente, é preocupado em paciente que está no UTI. Nós tivemos vários casos com falta de noradrenalina, que estão pedindo aí. Nós tentamos colocar lá dentro do hospital, doado, porque nós não podemos comprar um injetável. Mas, como é que um hospital que tem UTI não tem a noradrenalina, o remédio necessário para a intubação? O paciente está com a pressão baixa. Então, isso virou comum. Eu estou há 10 dias que não tem esse remédio. 10 dias. 10 dias. Nós conseguimos doação do Francisca Mendes, doação de um e de outro, para poder manter a parte do atendimento da emergência em relação ao UTI. Isso é preocupante porque você acaba se intrometendo numa gestão que não é nossa. Tem um gerente para ali e tem um secretário de saúde. Será que as pessoas são minorias? Não, são seres humanos, tem que ser olhado, tem que ser visto. Enquanto as pessoas estão sofrendo em cima de uma maca, tem gente que pode ter um plano de saúde, aqueles que vão para lá não têm plano de saúde. Então, aquela maca dói, o paciente chega com um problema, sai com outro. Essa é a preocupação nossa. Eu só estou aqui falando porque nós tivemos uma pandemia, a gente se lembra da pandemia. Eu não esqueci porque eu pedi 3 pessoas do meu lado. Na pandemia, nós tivemos o pedido do impeachment, lá na Assembleia. E a Assembleia usou de argumento. E estão questionando nossa CPI, uma coisa pequena em relação ao impeachment. Podia ter cassado, sim, o governador, mas não foi, porque ele soube resolver o problema naquela época. Mas as pessoas, as famílias, não. Perderam o seu ente querido. Essa é a preocupação nossa, porque nós estamos brigando para ter uma saúde melhor, uma segurança melhor. Será que nós estamos errados porque tem essa ideia? Não. Eu vou continuar pensando assim. Mesmo que eu esteja errado, vou continuar pensando assim. Porque não dá para aceitar do jeito que está. Você deu a parte, o vereador Rodrigo Guedes, né? Ou não? Questão de ordem. Então, a preocupação, senhor presidente, nós vamos fazer, sim, a CPI. Eu acho que ninguém tem medo de CPI. Eu acho que, se for uma coisa que nós temos que investigar, vamos investigar, sim. Mas lembrando que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, vai estar em cima sempre, sempre. Eles são obrigados a também fornecer os dados que é preciso. Porque, se houve algum erro,
algum aproveitamento nessa ação, nós vamos ter que estar aceitando e fazer a CPI correta. Mas eu peço aos deputados estaduais que estejam escutando a gente, que façam de novo a CPI da saúde, já que nós não podemos fazer, o Estado pode fazer. Cadê? Quem é o primeiro que vai levantar a mão para dizer que o hospital, o pronto-socorro, o SPA, a UPA não tem roubo? Claro que tem roubo. Como é que a pessoa tira 2 milhões do hospital para dar para o time de futebol do marido? Como é que a Polícia Federal encontrou 2 carros de 600 mil no sítio do dono, que é do hospital? Então, existe muita corrupção que está a todo vapor no Estado. Mas todo mundo está omisso. Cadê os deputados? Cadê as pessoas que estão na Assembleia Legislativa? Por que nós não fazemos a nossa reviravolta? Vai chegar um minuto, um momento, que as pessoas vão até a Assembleia para dizer que não aguentam mais a saúde do jeito que está, a segurança do jeito que está. Eu tenho que andar assustado à noite, com medo de entrar em alguns locais, porque não tem segurança. É isso que nós estamos pleiteando sempre. Por isso que eu estou falando, eu estou indignado. Mas a CPI, graças a Deus, tirou esse momento da trajetória. Irão fazer, sim, depois da eleição. Eu acho que tem que ser feito sempre depois ou antes da eleição. Muito antes. Nós estamos aqui com a CPI desde maio. Não pode acatar de novo em cima do momento que está na eleição, terminando a eleição. Obrigado, tenho dito, senhor presidente. Obrigado, vereador Isaac Tayar. Questão de ordem, vereador Marcel. Questão de ordem, vereador Marcel Alexandre. Em seguida, ouviremos o próximo orador do bloco de número 2, vereador Gilmar. Senhor presidente, hoje a Comissão de Economia e Finanças terá aquela audiência para o relatório financeiro. E já estão todos comunicados da comissão. E aí, presidente, eu queria relembrar aos vereadores Marcelo Serafim, Lissandro Breval, Bual, Marcelo Alexandre, Diego Afonso e os demais membros da Comissão de Economia e Finanças desse importante encontro. É logo após aqui a nossa reunião, e nós fizemos uma média aí, vai terminar no meio-dia, então já avisamos para que às 12 horas nós estejamos, presidente, na sala das reuniões de comissões para esse importante encontro, e aí todos os vereadores estão convidados, mas principalmente os membros da Economia e Finanças, para a gente fazer discussão, ouvir o relatório e, consequentemente, ter isso na nossa comissão, que é muito importante, e é importante também para a gestão do erário do município. Diego Afonso, Marcelo Serafim, Boal, Lissandro Breval, Isaac Tayar e Joelson. E, lógico, toda a Câmara está convidada e os amigos que estão vindo. Essa audiência importante ao meio-dia, logo após terminarmos aqui. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito no bloco número 2 pelo tempo de 16 minutos, vereador Gilmar Nascimento. Obrigado, presidente. Desde já eu desejo bom dia a todos os colegas. E ocupo a tribuna no dia de hoje, vereador Elan Alencar, meu amigo, meu apóstolo Marcelo Alexandre. Primeiramente, tenho alguns temas para fazer e dizer que nós temos que saber da nossa responsabilidade, e isso é uma coisa que eu sempre busquei fazer. Às vezes, eu fui entrevistado outro dia no programa e me perguntaram, vereador Davi Reis, a quem você deve a sua longevidade política? E eu respondi, eu faço
o que eu gostaria que um político fizesse para a minha família, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos, para a minha comunidade, para o meu bairro e para a minha cidade. Eu me comporto da forma que eu gostaria que um político se comportasse perante a sociedade. Essa é a forma que eu busco fazer a cada dia, vereador Elan. Porque eu tenho ido em cada canto de Manaus e, desde que cheguei na Câmara, eu tenho mostrado que a gente anda numa linha reta, nunca está na direita, está na esquerda. A gente precisa caminhar, se nortear por valores supremos, que são justamente o amor ao próximo e também a responsabilidade que nós temos que ter das nossas ações. Falar de CPI, eu vou falar aqui bem curtinho, porque o Tribunal de Justiça já decidiu, e o Tribunal de Justiça ele só entra na questão da legalidade, ele não controla os atos do Poder Legislativo, ele não entra no mérito, na oportunidade e conveniência, nem em matérias internas, ele só entra quando tem alguma legalidade para ser controlado. O Tribunal de Justiça decidiu suspender justamente porque se convenceu que existe aí ilegalidade, para evitar ilegalidade. Eu vou mais além, só dizer que eu entro só na parte técnica, não política, mas dizer que uma CPI é uma atividade atípica do Poder Legislativo, não da Câmara, mas de todos os poderes legislativos da nossa federação. E por ser uma medida típica, a gente entende que muitas vezes tem um ingrediente político muito forte. E Manaus toda acompanha a Câmara Municipal de Manaus e sabe que a Câmara Municipal de Manaus tem o quê? Tem o bloco do governador e tem o bloco do prefeito. Bloco da situação e o bloco de oposição. Aqui nós temos, não tem como esconder, é nítido isso, tem o bloco do governador e tem o bloco do prefeito. E aonde vai pairar aí uma CPI, aonde nós temos aqui o primeiro princípio violado, princípio da imparcialidade. Não tem imparcialidade, nem da base do prefeito, nem da base aqui do governador. Não tem. A imparcialidade se foi. E aí ela não é oportuna porque ela chega no meio de uma campanha. Aí a CPI seria só uma máquina produzindo notícias ruins. E isso interfere no princípio da isonomia da questão eleitoral, porque uma máquina produzindo artefatos, um monte de notícias ruins, equivoca a população. Então não dá. Aí nós temos que entender, sim, o judiciário foi correto, e o relator, o juiz, se chama Dr. Pascarelli, uma pessoa renomada, uma pessoa séria, uma pessoa que merece todo o respeito de todos os poderes. Desembargador, já foi presidente do tribunal e é inquestionável. Então, eu acredito que ninguém aqui vai brigar com o judiciário. E uma coisa que eu peço dos colegas é que a gente consiga olhar esse período como um período excepcional, onde a gente tem que trazer proposituras para Manaus. Tudo começa, gente, esse mês de setembro e outubro, é assim, mês de outubro, a gente deve comemorar a democracia, a gente deve fazer uma festa da democracia. Eu tenho plantado semente em cada canto, sabe dizendo o quê? Tudo começa, eu queria que a sociedade ela conseguisse compreender um dispositivo da Constituição, o parágrafo único do artigo 1º, que diz assim: o poder emana do povo e em seu nome é exercido por meio dos seus representantes eleitos ou nos termos desta Constituição. Muito simples. O povo é a fonte do poder. O poder emana do povo. O povo é o titular do poder. Mas presta atenção, povo, porque uma coisa é certa, tu não exerce, quem exerce é o teu representante. E quem você está elegendo para ser teu representante? O que você espera de um representante? Que ele seja a tua voz, que ele faça leis importantes que mude a nossa vida, porque um político, primeiro ele é representante, depois ele faz leis e ele fiscaliza. E eu tenho cobrado e fiscalizado aqui Poder Executivo Municipal e Poder Executivo Estadual. Ah, mas eu não sou deputado? Tá, mas o 28 de agosto, o João Lúcio e o Platão, eles atendem quem? Eles atendem pessoas. Eles atendem
pessoas e merecem dignidade. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Que Estado? Estado, lato sensu, nós todos. Eu, como vereador, eu entendo que eu sou a voz de qualquer cidadão que esteja sofrendo violações de seu direito. E a Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando eu vejo, encontro mulheres que me procuram no gabinete ou ligam, vereador, eu estou há 3 anos sofrendo, estou com mioma e na fila do CIS-REG, me ajude, por favor. Eu tenho que movimentar o meu jurídico, movimentar serviço social, para que a gente dê assistência. Não é uma mulher, gente, são milhares de mulheres. São milhares de pessoas para fazer uma cirurgia de vesícula. São centenas de mulheres todos os meses procurando para fazer uma cirurgia de esterectomia para se livrar do possível câncer amanhã. São homens com câncer de próstata. São pessoas acidentadas que ficam jogadas, idosos que ficam jogados nos corredores dos hospitais, extra-maca, trocando a fralda de um idoso na frente de todo mundo. Nem com criança a gente faz isso. Mas a gente vê os idosos aí, jogados no canto do hospital 28 de agosto, Lúcio Platão, com uma plaquinha, um papel, repórter dizendo assim, extra-maca, senhor Sebastião, 75 anos, hipertenso, diabético. O que os olhos não veem, o coração não sente. O que os olhos não veem, o coração não sente, gente. Hospital não é local de turismo, de visita, é local de dor, de aflição, mas deveria ser local de solução, e não tem solução. Os nossos idosos estão morrendo, os nossos obesos estão tendo que se pesar em ferro velho, porque não tem balança para pesar uma pessoa obesa. Que país é esse? Que estado é esse? Que Manaus é essa? Enquanto a gente funcionar só um lado nosso e não funcionar o outro, a gente vai ter isso. Não adianta aqui defender prefeito, defender governador, tem que defender o povo. Eu faço parte da base do prefeito e tenho orgulho de dizer isso. Por que eu tenho? Porque eu vejo os avanços. Eu vejo que falta fazer muitas coisas, mas eu cobro, mas eu vou lá. Eu saio da minha cadeira e vou lá conversar com os secretários. Eu cobro, eu brigo dentro da prefeitura para as coisas acontecerem. Porque quem recebe o serviço é o povo de Manaus. Eu estou lutando para que seja reformado o plano de cargos, carreiras e subsídios do pessoal da saúde, do nível fundamental, médio e técnico. Mas é diálogo, é confronto, é argumento com o prefeito para dizer, assim como a CEMED teve isonomia, o povo da saúde também merece isonomia, meu prefeito. E o prefeito diz, vamos discutir. É isso. O que faz crescer é o diálogo, não é as ofensas, as agressões. E aqui nós temos 2 bases, e nesse momento impera um divisor de água. Aonde tem imparcialidade? Não tem. A gente tem que entender, gente, aqui não está para agredir ninguém. Eu tenho uma linha de vida. Eu construo amigos, eu não construo inimigos. Eu não quero saber do dossiê da vida de ninguém. Quando eu cheguei nessa casa aqui, você quer o dossiê do fulano? Eu não quero nada disso, porque eu não nasci para ser isso. Eu não nasci para ser o dedo apontado. Eu nasci para ser uma mão que ergue e ajuda o próximo. Esse tipo de comportamento antigo, retrógrado, que quer denegrir a imagem das pessoas, usar instrumentos, usar poderes para fazer isso, abusar do poder, desvio de finalidade, tudo, não leva a nada, gente. Eu estou nesta casa aqui com muito orgulho, eu sei da minha responsabilidade de ser a voz daqueles que clamam por saúde, por educação, para levar a educação, melhorar a educação, olhar as escolas que muitas vezes não tem lá uma faixa de pedestre e você chegar lá e cobrar no IMU para fazer a faixa de pedestre. De saber que tem que fazer um estudo de viabilidade, mas de eu cobrar e acompanhar para que saia. De eu chegar lá no Lago Azul e encontrar uma rua há mais de 20 anos que o mato engoliu a rua. Não é culpa do prefeito.
já estava lá, mas foi levando para o prefeito, que o prefeito se sensibilizou e fez acontecer. Esse é o trabalho do vereador, de levar o serviço, de levar uma imagem para o prefeito, para que o prefeito faça acontecer. Não é aqui a gente querer engolir um outro, matar um outro, ofender um outro. Eu sou companheiro. E uma das coisas que mais me entristeceu nesta casa foi quando um dia eu participei de uma reunião com todos os vereadores e eu disse assim, nós somos amigos. E um colega disse assim, aqui ninguém tem amigo. Eu me assustei. Aqui nós somos amigos e somos as autoridades mais importantes de Manaus, porque nós somos vereadores de Manaus e a gente precisa ter um comportamento exemplar. Eu sempre tento me comportar como se eu estivesse no Senado, porque lá é uma casa maior, lá é uma casa onde as pessoas se respeitam. Lá até quando vai chamar a atenção, ele diz assim, meu apóstolo Marcelo Alexandre, com todo respeito a Vossa Excelência, quero discordar de Vossa Excelência, concordo em partes com Vossa Excelência, mas discordo nesse ponto específico. Não é dizer, Marcelo Alexandre, o senhor é isso, é aquilo. Isso não é digno. Não é isso que o povo quer. O povo quer um representante equilibrado, um representante razoável, um representante que diga assim, ó, esse cara me representa. É isso que a gente quer. E subir nessa tribuna, e mais uma vez falar isso, é dizer, ei, nós representamos mais de 2,5 milhões de habitantes que sofrem, que estão sofrendo, que precisam de mais asfalto, que precisam de mais educação. A gente tem hoje a educação do município, que saiu de 13º lugar para 5º lugar e 6º lugar. Nós temos o Enem, que indica que o Amazonas é o último lugar na educação. Por isso os nossos jovens perdem todas as vagas nos concursos e nas vagas através do Enem, que ele é o divisor de água para selecionar as vagas. O Amazonas está em último lugar na educação. A saúde do município é primeiro lugar. 7 quadrimestres. 7 vezes 4, 28. Durante 28 meses, Manaus é a cidade que tem a melhor saúde básica do Brasil. Não sou eu quem falo. É público e notório, saiu no Ministério Público, no Ministério da Saúde. Aí eu tenho que dizer, poxa, eu tenho que parabenizar. Alguém parabenizou aqui? Não. Tem gente que parabenizou, mas tem pessoas que não conseguem ver. A profecia de Isaías dizia que ia chegar um dia que as pessoas iam ver e não ver, ouvir e não entender. E por quê? Porque elas estariam com o coração duro. Meu coração não endurece, não. Eu sou de aplaudir, eu sou de reconhecer os colegas aqui, quando eles se posicionam de uma forma cortês urbana. E o nosso regimento diz que nós não podemos nem atacar um colega, nem atacar nenhuma autoridade, nem um poder sendo descortês. Mas o que a gente mais vê aqui é colocar os colegas numa situação ruim, é agredir um outro. Gente, se um dia eu agredir alguém aqui durante esse tempo todo, eu peço desculpa. Às vezes se defender não é questão de agressividade. Se defender é mostrar que a nossa calma, ela não é uma calma submissa. Não é de submissão, não é de medo. Mas é de ser exemplo. Eu não quero nunca ser um mau exemplo como vereador de Manaus. Aonde eu trabalhei? Trabalhei no Bradesco, trabalhei no BCN, trabalhei na FUCAP, trabalhei no Banespa, trabalhei em vários locais. Onde eu fui, fiz amigos. E sempre fui solidário. Como advogado, eu defendo a parte que confiou em mim. Como professor, eu compartilho o conhecimento que eu aprendi para fazer com que as pessoas tenham um senso crítico. Como vereador, eu tenho que cuidar da cidade de Manaus toda, e de todos. E toda vez que tiver um confronto, vereador Sassá, entre Manaus e qualquer política partidária, o meu partido, ele é maior do que eu dentro do partido, mas ele é menor quando se trata com relação a Manaus. Se meu partido levar para um lado e ferir Manaus, eu estou fora, eu fico do lado do povo. Ninguém diz assim em quem eu tenho que votar. Eu voto com a minha consciência, porque a Constituição brasileira diz que nós temos imunidade quanto às nossas palavras, opiniões e votos. Então, a minha opinião, tem gente que confunde a opinião com agressão e apontar o dedo e chamar o outro de ladrão, de bandido. Isso não é opinião, isso é ofensa, isso é calúnia, isso é difamação e tem direito a corresponder às penas da lei e indenizar quem ofendeu. E provar. Então é diferente uma opinião. Uma opinião é, eu acho, eu vejo assim, dessa forma,
Meu pensamento é que o Estado precisa aprender mais, o Estado precisa se preocupar mais com a saúde, o Estado precisa... Eu não queria ser governador e voltar para casa sabendo que amanhã milhares de famílias estão enlutadas. Eu acabaria com as filas. Eu chamaria o Ministério Público, chamaria o Tribunal de Contas, chamaria todas as autoridades, a Assembleia, tudo, e faria um grande movimento para dizer o seguinte: vamos resolver o problema das filas? Bora. Como? Cara, se eu contratar, o Tribunal de Contas vai me cobrar, que eu não posso fazer isso. Então, vamos decretar estado de emergência, de urgência na saúde pública, levanta tudo que tem, as pessoas estão sofrendo para evitar a morte, e está aqui Ministério Público, está aqui Tribunal de Contas, chamava quem? A iniciativa privada. Qual é a nossa capacidade de cirurgia, de atendimento? É essa. Extrapolou aqui. Aumenta o TFD, manda as pessoas para fora para fazer tratamento, traz médicos de fora para usar aqui. Quantas UTI nós temos? Mas não dá para a gente ficar parado. E eu faria isso para evitar que o Tribunal de Contas amanhã viesse contra o governador para explicar por que fez isso. Não, negociaria com o setor privado para dizer: vamos diminuir o preço, vamos fazer uma questão aqui, mas o povo está acima de tudo. Mas não dá para eu ir para casa sabendo que amanhã a dona Edna Leão morreu no dia 1º de julho, porque ficou esperando durante 30 dias para fazer uma arteriografia, com uma trombose nas pernas. Ela morreu por quê? Porque durante 30 dias não veio a arteriografia para fazer um procedimento vascular. A Sangeli, filha dela, perdeu a mãe. Nós perdemos a Ingrid, uma obesa de 34 anos, com 230 quilos, que ia se pesar no ferro velho. Por que ela morreu? Porque não tem maca, porque não tem ambulância, porque não tem UTI para obeso, e obesos estão morrendo. Muito obrigado. Com o término do discurso do nobre vereador Gilmar Nascimento, concedo a palavra ao último orador inscrito deste grande expediente do bloco número 2, vereador Johnny Carvalho, pelo tempo de 16 minutos. Senhor presidente, bom dia a todos, nobres vereadores. Senhor presidente, venho aqui novamente a esta casa, venho requerer e solicitar uma atenção intensiva, especial, às crianças cardiopatas que hoje se encontram no Hospital Universitário Francisca Mendes, à espera de seus procedimentos, que hoje, infelizmente, nós temos um déficit. Vereador Rodrigo Guedes, é bom que todos estejam participando disso e tenham consciência que hoje o Hospital Francisca Mendes ele tem uma dificuldade muito grande em fazer rodar os seus procedimentos. Não só pelo fato de não ter insumos, de não ter material e outras coisas que não cabe dizer aqui, que eu tenho a plena convicção, né, que o senhor governador não sabe de tudo que vem acontecendo no Estado. Mas quando se trata de crianças cardiopatas, se trata de pacientes que hoje estão ali à mercê de uma transferência para fazer um cateterismo, para fazer uma cirurgia de peito aberto, para fazer outros procedimentos que requer uma atenção especial, que hoje, infelizmente, a Secretaria tem uma grande dificuldade em fazer rodar esses procedimentos. E eu, como parlamentar da esfera municipal, não posso me isentar também de pedir ao senhor governador, no qual eu tenho muito respeito por ele, bem como o vereador Rodrigo Guedes falou que na pandemia ninguém cobrou. Eu cobrei, vereador. E se só puxar os vídeos,
Eu sou o que mais cobro aqui na saúde. E eu desafio a qualquer um a cobrar mais que eu. Já fiz denúncias aqui de secretários do próprio prefeito. Sou base. Mas quando se trata de vidas, eu esqueço que eu sou base. Porque vidas, vereador, a gente não se brinca. Pessoas, crianças, pacientes, que hoje poderiam ser o meu filho, como a minha filha já foi no passado, pode ser algum de nós, ou alguém que esteja próximo de nós. E é por isso que nós não podemos nos isentar de várias situações que devemos cobrar aqui, tanto da esfera municipal, como na esfera estadual e também na esfera federal. Sabemos que a estadual e a federal não compõem a nossa esfera, mas nada nos impede de fiscalizar e fazer uma indicação. E é por isso que eu gostaria que o senhor governador, a secretária de saúde, respeitosamente, humildemente, fosse fazer uma visita nos pronto-socorros, começando pelo pronto-socorro da criança, Zona Sul, para ver como é que está, os plantonistas à noite. Tenho inúmeras centenas de reclamações aqui, de falta de médico, e outras coisas que dá para ser resolvida em uma conversa, sem ter que judicializar. Mas quando se trata de crianças internadas, principalmente os cardiopatas que têm urgência, que o tempo é o nosso pior inimigo, nós temos que dar uma atenção maior a essas vidas. E eu tenho a plena convicção que o senhor governador, ele é sensível a essas causas e tem sempre que atendido os pedidos que nós temos colocado aqui nesta casa. E independente de qualquer coisa, nós só estamos, pelo menos eu estou fazendo o meu trabalho. Eu fui eleito pela causa das crianças, dos cardiopatas, das famílias que confiaram, votar em mim, o voto de confiança na minha pessoa, pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo durante esses 20 anos. Mas eu não posso me isentar da minha responsabilidade, independentemente de partido, de coligação, de bandeira. A minha bandeira é a dos cardiopatas, é a saúde e o social. E, de qualquer forma, nós devemos se posicionar. E eu me posiciono respeitosamente, humildemente. Peço que a secretária de saúde, que o seu governador, que é o nosso gestor máximo na esfera estadual, determine que as suas secretárias, os seus diretores, dêem uma atenção especial nessas unidades que hoje passam por uma grande dificuldade em fazer rodar os seus procedimentos. E é por isso que eu estou pedindo a atenção especial. Hoje nós temos em torno, só do que eu tenho conhecimento, do que chega até mim, em nosso gabinete, na Câmara, que temos mais de 15 pessoas precisando fazer o CAT. 15. Esses estão esperando em casa. São procedimentos eletivos que podem ser esperados em casa, mas e aqueles que já estão internados, à espera desse procedimento, que é muito
para quem não trabalha, para quem ganha um salário mínimo, não tem condições nenhuma de custear em rede privada. Peço também que a fila do Hospital Francisca Mendes, que ela rode, para que os nossos pacientes não sofram mais na fila do Sistema Único de Saúde. E as nossas crianças não venham vir a óbito, porque é aceitável que o paciente faça o procedimento, mas se vier a óbito pós-cirurgia, pós-procedimento, é aceitável como uma intervenção divina. Agora, o que não é aceitável é morrer na fila do CISREG, sem ter pelo menos o direito de passar pelo procedimento, de ter o direito assegurado, assim como manda a Lei 8080/SUS. E é por isso que reitero aqui humildemente o meu posicionamento, e digo mais, acredito no governador Wilson Lima, votei nele, e tenho a plena convicção que ele não compactua com esse tipo de situação. Por este motivo, peço humildemente que nesta casa vamos ter consciência, vamos cobrar o que tiver que cobrar, seja oposição ou base, vamos nos preocupar com as nossas crianças, vamos se preocupar com a população que padece hoje à espera de um procedimento. Tenho dito, senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Johnny. Com o término do vosso discurso, encerramos o bloco de número 2 do dia de hoje e, portanto, este grande expediente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão ordinária desta terça-feira, dia 24 de setembro, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, nesta quarta-feira, em horário regimental.